queria tá falando, né, desse livro de Amós, que é um livro bastante estremecedor com a gente, né? E Amós foi um profeta, né, como eu posso falar, instituído por Deus, escolhido por Deus, porque ele não veio de uma família sacerdotal, nem trabalhava e nem vivia de sustento como se fosse profeta. Então, ele estava lá, ele era um homem de vida rural, estava lá trabalhando e Deus o escolheu, né? E falou, chamou ele para ser profeta. Ele escolheu, o Senhor que escolheu a ele, né? E deu várias e várias visões para ele. E quando o Senhor dá essas visões, eu acho muito pensando, né, na posição de Amós em relação a tudo isso, porque ele era um cara do interior e Deus pega e chama, porque quando Deus quer chamar, ele chama quem ele quiser e capacita para a obra que ele deseja, né? Porque naquela época, Israel vivia num período de prosperidade, vamos dizer assim, e paz entre os dois reinos, nos reinados de Jeroboão II e de Uzias. E Deus pega e chama Amós. E se Deus chama ele, é porque os profetas de lá eram falsos profetas. Estavam corrompidos, pecavam contra o Senhor. E Deus resolveu chamar porque lá a situação estava alarmante. E a coragem desse homem que Deus depositou sobre esse homem é maravilhoso, porque Deus simplesmente pega ele não só para profetizar sobre o povo dele, mas sobre o reino do norte também, e leva ele até lá. E quando ele chega até lá, ele começa a falar sobre a destruição da terra. Ele começa a falar que o povo seria levado cativo. E ele falando disso, profetizando isso num período de muita fartura, onde as pessoas da alta sociedade roubavam, faziam injustiças. Isso que mais vai acontecer aqui no livro de Amós. Ele vai ressaltar muito isso, as injustiças que aconteciam, né, na sociedade naquela época. E no meio de tudo isso, ele chega falando que o povo seria levado cativo se não se arrependesse e tudo mais. E Amazias chega e fala, olha, silencia, cala a boca, né? Que aqui você pode profetizar lá da terra, aqui tu não pode profetizar, não. Se tu quiser profetizar, vai voltar pra terra e profetiza lá, mas aqui tu não vai profetizar nada, não. E simplesmente, lá isso acontece no capítulo 7, se eu não me engano, e simplesmente ele continua, ele não se cala. Então, se Deus levantar para você, para uma obra, independente se você, isso eu não tenho faculdade, eu não tenho isso, Deus te levantou, Deus te escolheu assim como ele escolheu Amós. Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe do que a igreja, do que o povo dele precisa. E o que precisamos para esse tempo é de verdade, é de sinceridade. E lá no capítulo 1, como a gente leu, né, no início, no verso 2, que ele vai falar que o Senhor bramará de Sião e vai falar sobre a destruição do Monte Carmelo, onde era conhecido como Jardim de Deus, que exuberava beleza, exalava beleza, exalava as bênçãos do Senhor sobre a terra. E Deus simplesmente decide destruir tudo aquilo por conta da ira dele contra o povo, contra as atitudes daquele povo. E ele fala, aborrecei o mal e amai ao bem, estabelecei o juízo na porta. Talvez o Senhor, Deus dos exércitos, tenha piedade de vocês. Mas mesmo assim, o povo continua a não escutar, o povo continua na mesma coisa. Capítulo 8, ele vai falar, Deus vai falar para Amós, você tá vendo esse cesto de fruta? Ele traz uma visão a Amós e fala, tá vendo esse cesto de frutos? Deus já estava cansado já do povo que não ouvia. E Amós fala, estou vendo, Senhor. E ele fala, chegou o fim sobre o meu povo Israel, daqui por diante nunca mais passarei por ele. E o cesto de frutos
significa aqui o tempo de colheita, o tempo de cortar o fruto, né? Então, Deus fala, eu nunca mais passarei. Eu nunca mais, já chegou, já bastou. E mais na frente a gente vai ver, lá no versículo 11, vai falar bem assim: Eis que vem os dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. E lá no versículo em diante, como a gente leu lá no início, que vai falar que não adianta você correr para um lado, para o outro, resumidamente, você não vai encontrar mais. Porque nesse momento o povo começa a reconhecer que eles abriram mão de coisas que eles jamais poderiam nem passar pela mente deles e abrir mão, e eles já fizeram uma bagunça inteira, mas o momento que eles reconheceram isso, que eles iam reconhecer isso, já seria tarde demais. Sabe, às vezes as coisas aqui da terra, as coisas aqui de baixo, nos prendem tanto que nos fazem menosprezar a grandeza de Deus, nos fazem esquecer quem é o nosso Deus e nos traz total menosprezo de viver uma vida correta. Devemos lembrar que viver para nós mesmos, para nos satisfazermos, só para me achar que eu sou melhor, só para me sobressair sobre o outro. E esquecer os propósitos de Deus para mim, esquecer realmente qual é o meu chamado, a minha missão, para aquilo que Deus me designou. É viver uma vida de desobediência. É viver uma vida de ignorância e egoísmo. Assim como as atitudes do povo daquela época no tempo de Amós revelaram o que tinha dentro do coração deles, as nossas atitudes também continuam revelando quem somos nós. Amós é um livro que ele nos traz a entender que devemos ser generosos. Pois se Deus é generoso com a gente, porque nós que somos imitadores dele, não seremos. Como eu falei num vídeo anterior, cadê o nosso amor ao próximo? O nosso amor. O amor constitui em ação. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho, para que todo aquele que lhe crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou. E o amor dele resultou nessa ação. Nessa ação que hoje em dia nós temos a liberdade, nós temos a vida que nos trouxe salvação. Nós estamos aqui. E nós somos imitadores dele, né? Qual está sendo a sua ação de amor? Seja generoso e compartilhe as boas novas que um dia você recebeu de graça. Você recebeu. Uma pessoa, alguém orou por você e pagou o preço de oração para que um dia você viesse a conhecer esse Deus e essa palavra e essa verdade, que conduz a uma vida inteira de salvação, que não tem comparação, jamais, uma noite de festa, jamais um momento de prazer carnal se compara a tamanha graça que nos foi dada.